Desde que o mundo é mundo, galera, todo mundo fica comparando personagens, porque tem vários atores ao mesmo tempo que faz o papel do mesmo personagem, tipo Batman, Homem-Aranha. Então as pessoas ficam comparando, qual que é mais forte, qual que é mais rápido, qual que é melhor. Então o povo sempre fica comparando. Isso também vai para o personagem Superman. Então nesse vídeo, galera, eu vou explicar definitivamente qual é o Superman mais forte. Vou falar sobre habilidades, sobre feitos e etc. O primeiro dessa lista, galera, é o Christopher Reeve, que foi um Superman muito marcante da década de 70 e 80. Só que ele não foi só um Superman marcante, galera. Ele foi um Superman com vários feitos bacanas. Ele é um Superman muito forte, ele é um Superman muito carismático. Ele, como Clark Kent, manda muito bem com o Christopher Reeve. A atuação dele é excelente. E tudo desse Superman é bacana, galera. Você olha pra esse Superman do Christopher Reeve, você vê o Superman dos quadrinhos. E o potencial desse Superman, galera, é o mesmo potencial do Superman dos quadrinhos. Porque tem uma HQ que o Superman pega os planetas e leva pra outro sistema solar. O Christopher Reeve tem o potencial de fazer isso também. Então ele é um Superman literalmente completaço. Só que ele também não é um Superman totalmente forte. Claro que ele tem a fraqueza da Kryptonita e outras fraquezas como magia. Ele não é um Superman totalmente fortão e deusaço. Não, galera. Todo Superman tem uma fraqueza, mesmo ele sendo poderoso. Agora indo para o Henry Cavill, galera, que foi um Superman por quase 10 anos como o Superman principal da DC do Zack Snyder. O Superman do Henry Cavill, galera, ele teve muito potencial desperdiçado. Porque quando lançou o primeiro filme dele, que foi Homem de Aço, foi um Superman legal. Claro que ele não mandou muito bem como Clark Kent, porque você olha pro Superman e olha pro Clark Kent, é a mesma coisa, e isso não pode acontecer, galera. É literalmente o Superman é uma personalidade e o Clark Kent é outra personalidade, por isso que é o óculos, a roupa diferente, o penteado diferente. Já o Henry Cavill, galera, ele é literalmente a mesma coisa como Clark Kent e a mesma coisa como Superman. A atuação não muda nada, não muda a roupa e não muda penteado, não muda nada. É a mesma coisa de atuação. E inclusive a atuação do Henry Cavill não é muito boa. E o potencial desperdiçado do Henry Cavill, galera, foi que ele é um Superman. Se você olha pra ele assim, ele é um Superman musculoso, ele tem uma imponência, esse Superman. Só que foi desperdiçado, galera, porque esse Superman no universo Zack Snyder, ele morreu 3 vezes. Ele morreu em Batman vs Superman pro Apocalipse, ele quase morreu, literalmente, lá pra uma bomba normal do exército, ficou cadavérico, se ele não sobe pro espaço, ele tinha morrido. Ele morreu literalmente lá no filme de 4 horas, pras caixas maternas. Então ele é um Superman que morre o tempo todo. Então a resistência desse Superman não é tanto assim como todo mundo vê. Ele é um Superman que tem uma imponência, é um Superman farmador de áurea, é um Superman que passa um medo. É, galera, só que ele não é um Superman que devia ser dos quadrinhos como foi Christopher Reeve, porque o Christopher Reeve era um símbolo de esperança para a humanidade. O que o Zack Snyder construiu com esse Superman, que a culpa é do Zack Snyder, é que ele é um Superman divino. As pessoas têm que adorar o Superman como fosse um deus, coisa que o Superman dos quadrinhos não é assim, galera. Então ele transformou o Superman de ser essa coisa como deus divino, queria transformar o Superman em maligno no último filme da Liga da Justiça, deixar ele igual do Injustice. Então ele trabalhou totalmente errado o Superman do Henry Cavill. Agora indo pro Superman do David Corenswet, que é o Superman do James Gunn, desse novo universo que ele tá fazendo, é um Superman, galera, que você olha pra ele e você também vê ele como Superman dos quadrinhos, não quanto o Christopher Reeve, mas ele tem feitos bacanas esse Superman também, galera. Nesse próprio filme, ele enfraquecido pela Kryptonita, ele consegue escapar de um buraco negro usando só o ar do pulmão para literalmente assoprar e sair fora. Então ele mesmo enfraquecido, ele consegue sair do buraco negro e ainda por cima, ele nada no rio de prótons, átomos, que é uma coisa, se você encostar você morre. Ele consegue nadar de boa, mesmo estando enfraquecido. Aí você vai pro Henry Cavill, tava enfraquecido pela Kryptonita e o Batman deu uma surra nele. E já um buraco negro é o dobro da força do Batman. Então você vê a diferença de força pro Henry Cavill e pro David Corenswet. E indo pra parte do Clark Kent, do David Corenswet, galera, quando ele tá como Clark Kent, ele muda a sua postura, ele tem um penteado diferente, ele tem um jeito de se portar diferente. Então, galera, como o Clark Kent ele é um jeito e como o Superman ele é de outro. Então é o jeito certo de ser um Superman e Clark Kent separado. Coisa que o do Henry Cavill não conseguia e coisa que o Christopher Reeve fazia muito bem também. Então o pódio desse vídeo, galera, fica assim. Primeiro lugar,
Christopher Reeve, galera, pela questão dele ser mais carismático, por parecer um Superman tirado direto dos quadrinhos, por ter feitos igual dos quadrinhos, por ter tudo ali idêntico aos quadrinhos, galera. Então foi isso que pesou pra ele ficar em primeiro lugar, e a força dele e tal. Já em segundo lugar, galera, fica o David Corenswet. Mesmo dizendo que ele passou em questão de feitos o Christopher Reeve, ele só não fica em primeiro porque o David Corenswet só tem um filme como Superman, então tem muita coisa ainda pra mostrar os feitos dele, e pode ser que ele passe o Christopher Reeve. Ele só não passa o Christopher Reeve porque o Christopher Reeve tem literalmente 4 filmes e tem muito mais feitos mostrado desse Superman. E obviamente em terceiro lugar fica o Superman do Henry Cavill, e isso ficou óbvio, galera, que ele ia ficar em último, porque simplesmente ele tem potencial desperdiçado. Ele é um Superman de baixa resistência, a atuação do Henry Cavill não é muito boa, a questão dele não ser um bom Clark Kent, não saber diferenciar Superman para Clark Kent, então tem todas essas coisas aí, a questão dele não ser um símbolo de esperança, dele ser um deus divino, que as pessoas têm que adorar ele, coisa que o Superman não é. O Superman é um símbolo de esperança, que as pessoas veem esperança no Superman. Já o do Henry Cavill, ele se sentiu um deus divino, coisa que tá errado, então é por isso que ele ficou em terceiro lugar. Mesmo assim, galera, se vocês amam mais Henry Cavill, se vocês amam mais Christopher Reeve ou David Corenswet, vai da pessoa. Então não iremos julgar se você prefere um ou outro, aí vai da opinião de cada um. Mas era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, deixem o seu like e até o próximo dia, gente. Fui!